Bom dia, vamos corrigir aqui algumas questões de sistemas lineares no PAS dos subprogramas de 2015 até 2017. Quase todo ano cai uma questãozinha de sistema, praticamente uma regra. Quando não cai sistema, geralmente cai uma questãozinha de matriz, mas está tudo relacionado. Então, a primeira provinha, ele dá um textinho para a gente, dá algumas informações e tópicos que a gente vai montar aqui junto. Então, ele fala assim, para testar a eficácia da fosfoetanolamina, foram administradas substâncias distintas a camundongos com câncer, divididos em 3 grupos, cujas quantidades eram X, Y e Z. Então, a gente não sabe a quantidade de camundongos de cada grupo. Totalizando 120 camundongos, é um total, conforme descrito a seguir. Beleza. Aí ele vem aqui para os tópicos. X, camundongos que receberam a fosfoetanolamina. Y, camundongos que receberam apenas soro. E Z, camundongos que receberam apenas ciclofosfamida. Beleza, essas 3 informações aqui, ela vai guiar a gente. Vai ser a nossa legenda. Então, X está relacionado a fósforo, Y ao soro e Z a ciclofosfamida. Então, assim, é bom a gente organizar essas informações, nem sempre a questãozinha dá pra gente, então é bom, às vezes, a gente montar uma legenda aqui no cantinho para a gente se organizar, beleza? Depois que a gente fez isso, ele vai começar a dar informações para a gente montar o nosso sisteminha. A primeira informação, na verdade, ele me dá no texto, antes desses 2 tópicos aqui, ó. No texto ele fala para mim que X, Y e Z totalizam 120 camundongos. Então, eu já vou montar isso daqui na linguagem matemática. X mais Y mais Z igual a 120 camundongos. E agora vamos para esses 2 últimos tópicos aqui, ó. A quantidade de camundongos que receberam fósforo é igual à soma dos demais camundongos. Beleza. Fósforo é o nosso X. Então, X vai ser igual à soma dos outros 2, Y mais Z. Foram as informações que ele me deu, só estou traduzindo aqui para a partezinha de matemática. E o último tópico, a quantidade dos camundongos que receberam fósforo ou soro, toma cuidado com essa expressão aqui, ou de maneira geral, significa soma na matemática. Então, ele está falando fósforo ou soro, X mais Y, é o quádruplo daqueles que receberam ciclo. Então, X mais Y é igual a 4 vezes Z. E esse daqui é o nosso sisteminha. Beleza? Como que a gente sabe que a gente já pegou todas as informações? Se a gente tem 3 incógnitas, X, Y e Z, a gente precisa de 3 equações para resolver. Então, 3 incógnitas, 3 equações, está montado o nosso sisteminha, agora a gente parte para a resolução. De maneira geral, os exercícios do PAS, ele exige que a gente resolva o nosso sistema para responder. Então, o normal é de cara a gente já resolver nosso sistema, que não é tão difícil assim. Sempre tem algumas coisas que facilitam. Nesse caso aqui, ó, tem uma sacada bem legal nessa questãozinha. Olha para a sua última equação. X mais Y é igual a 4Z. Agora, olha lá na sua primeira equação o que tem. X mais Y mais Z. Só que X mais Y a gente sabe que é igual a 4Z. Então, a gente pode fazer uma substituição aqui, ó, tranquilamente. X mais Y igual a 4Z. Então, eu vou pegar esse X mais Y e vou substituir. E aí, ó, olha o que aconteceu com a equação. A gente vai ter uma equação, uma incógnita, e aqui é só você resolver. A gente vai ter 5Z igual a 120. Passa esse 5 dividindo, a gente já vai descobrir um dos valores, Z é igual a 24. E aí uma regrinha bem básica de sistema, que é o quê? Se você descobrir um dos valores, é só você voltar substituindo. Que aí vai ficar bem mais tranquilo. O que eu vou fazer aqui primeiro? Vou substituir nessa segunda equação. Eu vou ficar com x igual a y mais 24. E aqui a gente vai fazer outra substituição. Se liga nessa daqui, ó. Eu sei que x é igual a y mais 24. Olha para a última equação ali. Eu vou pegar esse x e vou substituir aqui. Como o z eu já sei quanto que vale, a única coisa que a gente vai ter nessa equação vai ser o nosso y. Então, vai ficar desse jeito, ó, no lugar do x, y mais 24, mais y igual a 4 vezes z, e o z a gente já sabe que vale 24, que a gente descobriu aqui, então é só substituir. E aí o resto fica bem tranquilo, porque é só fazer continha. A gente vai ter 2y igual a 96 menos 24, ou seja, 2y igual a 72, passa esse 2 dividindo, y igual a 36.
Descobrimos dois valores, agora é bem tranquilinho, a gente pode substituir naquela segunda equação, que vai ficar bem fácil, já vai me dar a resposta aqui direto, ó. X é igual a 24 mais 36, ou seja, x é igual a 60. Depois que você descobriu seus valores, agora vamos ler os itens. Questão 57. Metade dos camundongos que participaram dos testes recebeu fósforo. Por que é importante você ter a legenda? Opa, no item ele não falou recebeu, não foi o grupo X, o grupo Y, o grupo Z. Ele falou fósforo. Se a gente anotou aqui direitinho, ó, fósforo é o nosso grupo X. O grupo X recebeu tem 60 camundongos, de um total de 120. Então, realmente, ó, metade, certinho, certinho, certinho. Então, metade dos camundongos, questão certa. Questão 58. Os camundongos que receberam ciclo são mais numerosos que os que receberam soro. Beleza, ciclo é o Z e soro é o nosso Y. Ele está falando aqui para mim que os que receberam ciclo, ou seja, Z, é maior do que Y, que é o que receberam soro. Se a gente sabe aqui os valores, 36 e 24, opa, é o contrário. Então, isso daqui é mentira. Logo, a questãozinha ela está errada. E a última questão é uma questão que a gente vai ter que fazer algumas continhas. Mas é bem tranquilo. O chato dela um pouquinho é a interpretação. Então, vamos ler aqui devagar e interpretar isso daqui direitinho, que é a nossa questão 59. Entre os 120 camundongos, apenas 2/3 dos que receberam ciclo, ou seja, 2/3 de Z, apresentaram melhora. Beleza, então, 2/3 de Z, 2 sobre 3, vezes 24, que é o meu Z aqui, ó. 16 camundongos apresentaram melhora. É isso que ele está me falando, vamos continuar. Então, mais de 100 camundongos não apresentaram melhora. Beleza, eu tenho um total de 120. 16 apresentaram melhora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse total e tirar esses que apresentaram melhora, e aí vai sobrar um total de 104. E a questãozinha fala o quê? Então, mais de 100 camundongos não apresentaram melhora. Questãozinha certa. Beleza? Então, essa foi a questãozinha de sistemas de 2015, se eu não me engano. E vamos para a próxima. Essa daqui ela é bem legalzinha, mas tem que prestar de novo atenção em algumas coisinhas, beleza? A respeito do Cerrado brasileiro, considera as informações. Sim, essa questãozinha ela não tinha texto, ela era bem direta, assim. Dos 2 milhões de quilômetros quadrados do Cerrado, 35% tem cobertura florestal de fisionomias campestre, savânica e florestal. Então, a gente tem 3 tipos de fisionomia aqui. Campestre, savânica e florestal. Beleza. Aí ele vai me dar mais informações. As fisionomias florestal e savânica ocupam juntas 500 km². A fisionomia campestre ocupa uma área igual ao dobro da fisionomia florestal. Beleza. No primeiro item, ele meio que já organiza para a gente. Ele fala assim, ó, se x, y e z designam respectivamente as áreas em quilômetros quadrados dos fisionomias florestal, savânica e campestre. Beleza. Eu vou usar isso daqui como guia para montar a minha legenda. X é florestal, Y é a savânica e Z é a campestre, beleza? Então, assim, agora que eu organizei minha legenda, eu vou montar o sisteminha usando as minhas informações. Uma coisa de cada vez e já já a gente volta aqui pro item para tentar jogar ele. Então, a primeira coisa que ele me fala é que dos 2 milhões, 35% tem a cobertura das 3 juntas. Então, vou fazer 2 milhões vezes 0,35, ou seja, estou descobrindo aqui meu 35%, vai ser igual a 700. Esse daqui é o meu total. Então, x mais y mais z é igual a 700 mil quilômetros. Essa foi a primeira informação que ele me deu. Segunda informação, as fisionomias florestal e savânica ocupam juntas 500 mil quilômetros. Então, florestal é meu x, savânica é meu y, e eu sei que as duas ocupam 500 mil quilômetros. Opa! Cara, agora já vamos usar um pouquinho da nossa experiência. Aqui é praticamente natural você descobrir quanto que vale o seu Z, quanto que vale o seu campestre. Por quê? X mais Y mais Z dá 700 mil. Só que X mais Y é 500 mil. Entende que é esse pedacinho aqui, ó? Esse pedacinho aqui é 500 mil. Se você passar para o outro lado subtraindo, é quase automático que você vai achar o Z igual a 200 mil. Já é uma informaçãozinha bem importante para a gente. Vamos continuar isso daqui, que a gente precisa de 3 informações para a gente resolver nosso sistema.
3 incógnitas, 3 informações. As fisionomias campestres, a fisionomia campestre ocupa uma área igual ao dobro da fisionomia florestal. Então, beleza. De novo, aproveita sua legenda. Campestre é o Z, ele ocupa uma área que é o dobro da florestal. Então, Z é igual a 2 vezes X. Só que o Z a gente já sabe quanto que vale. Se a gente substituir esse Z aqui, ó, 200 mil, passa esse 2 para lá dividindo, de novo, quase automático a gente descobriu que o nosso X vale 100 mil, beleza? E por consequência, descobriu dois valores, é só você substituir lá em cima, ou você pode substituir nessa segunda equação aqui também, já que você já sabe o X, e é bem tranquilinho de você descobrir que o Y vai valer 400 mil, beleza? Então, assim, é uma questão que ela é bem tranquila, porque ela te dá muita informação de cara, que você já consegue resolver seu sistema, não te dá tanto trabalho assim. E agora, é só você julgar os itens. Se x, y e z designam respectivamente as áreas em quilômetros quadrados das fisionomias florestal, savânica e campestre, é correto afirmar que x mais y mais z é igual a 700 mil quilômetros quadrados? Olha a nossa primeira informação aqui, ó. X mais y mais z é igual a 700 quilômetros quadrados, questãozinha correta. Questão 80. A área das fisionomias campestres é igual ao dobro da área da fisionomia savânica. Opa, o campestre é o nosso Z. Então, ele está falando que Z é igual ao dobro da savânica, que é Y. Então, ele está falando para mim que Z, que vale 200 mil, é o dobro de Y. E é exatamente o contrário. Y é o dobro de Z. Então, essa informaçãozinha aqui, ela tá errada, questãozinha falsa. Muito parecido com a prova do ano anterior, por isso que é importante você fazer as provas, as questões são muito parecidas. Questão 81. A partir das informações fornecidas, não é possível determinar de maneira única as áreas das três fisionomias. A gente, inclusive, determinou aqui, ó, de maneira única, não existe outra opção. Ou seja, basicamente ele está falando que esse sistema ele é SPD, ele está julgando se esse sistema é SPD. Ele fala que não é possível. E é possível. Então a questãozinha tá errada. Isso daqui é uma coisinha que eu falo sempre, que ele não vai escrever para você. Esse é um sistema possível determinado, esse sistema é o SPD. Não, ele vai escrever de outra forma. É possível determinar de maneira única as áreas? Sim, é possível. Ele falou que não, então a questãozinha tá errada. E essa daqui foi a questãozinha de 2016. E vamos ver a questão de 2017. Essa questão é muito legal. Muito legalzinha, porque ela tem umas interpretações bem diferentes. As figuras 1 e 2 a seguir mostram um formato de cortes de troncos de árvores do cerrado. Em 1, o tronco é um cilindro reto, beleza? Então aqui a gente tem um tronco reto, bonitão, aquele cilindro tudo direitinho. E em 2 é um tronco que está todo torto, que a gente não tem o formato aqui direito dele. Então, assim, de cara a gente tem muita noção que a gente vai trabalhar geometria aqui, mas eu vou mostrar a questãozinha para vocês, essa questão 50 especificamente, ela vai ser de sistema. Nos cortes, as bases inferiores de 1 e 2 podem ser colocadas no mesmo plano, e o mesmo ocorre com as bases superiores, e os dois planos são paralelos. Beleza, basicamente ele está falando que eles têm as mesmas alturas, então aqui em cima e aqui embaixo estão na mesma altura, por consequência a altura dos dois é igual. O volume dos cortes 1 e 2 são iguais, beleza. Guarda essa informaçãozinha, que isso daqui é a maldade da questão. Já já eu vou voltar nela. Vamos lá, questãozinha 50. Tinham duas questõezinhas aqui antes, mas como não era de sistema, eu retirei e vou colocar em outro vídeo. Questãozinha 50. Considere que, ao se seccionar o corte 1 e 2 por um mesmo plano horizontal à metade da altura, calma, vamos de pouquinho em pouquinho. Então, ó, peguei um corte e passei aqui no meio. Dividi os dois na metade. Está um pouquinho torto, mas finge que está na metade aqui certinho. A soma dos volumes das duas metades inferiores seja igual a 7.500. Calma, calma, calma. Vamos lá, ele está falando de volume. Vamos pensar aqui primeiro antes da gente montar esse sistema. O primeiro corte é um cilindro reto. Cilindro bonitão, todo certinho. Se a gente cortar ele no meio, o volume da parte de cima, que eu vou chamar de X, obrigatoriamente tem que ser igual ao volume da parte de baixo. Porque ele é um cilindro circular reto. Se a gente corta ele no meio, vai ser igualzinho. Só que a figura 2 ela é toda torta, ele mesmo fala, ó, é tortuoso. Esse corte 2 aqui, que é essa figura todinha, esse daqui é o corte 1, esse daqui é o corte 2.
ele vai ter volumes diferentes. Então, vou colocar letrinhas diferentes. Vou chamar de Y e vou chamar de Z. Pode colocar a letra que você quiser. Eu gosto de usar essas daqui, mas é só para guiar, gente. Tem gente que gosta de colocar A, B e C sem problema nenhum. E agora sim, agora dá para a gente montar, agora dá para a gente brincar com essas informações aqui, ó. A soma dos volumes das duas metades inferiores é igual a 7.500. Então, vamos organizar isso daqui, ó. X mais E, duas metades inferiores, é igual a 7.500. E vamos lá. Nesse caso, se o volume da metade superior do corte 1 foi igual ao dobro do volume da metade superior do corte 2, metade superior do corte 1 é o dobro, ou seja, é igual a 2 vezes a metade superior do corte 2. Então, x é igual a 2y. Só que eu tenho 3. Aí ele fala, então o volume de cada corte será tananã. Só que eu tenho três incógnitas aqui. Eu tenho x, y e z. Então, por consequência, eu preciso de 3 informações. Teve muita gente que foi fazer essa questão e falou, cara, tá faltando alguma coisa aqui. O que acontece? Essa informação tá lá em cima. É a última frase do seu textinho. Os volumes dos cortes 1 e 2 são iguais. Ou seja, tudo isso daqui que é meu corte 1 tem que ser igual a tudo isso daqui que é meu corte 2. Então, 2x é igual a y mais i. E agora dá para fazer a questão, porque agora a gente tem 3 incógnitas e 3 informações. Então, esse daqui é o meu sisteminha. De cara, já fica a dica. Vê o que a questãozinha está te dando para você trabalhar com ela. Então, aqui, a gente está com muita coisa que parece substituição, tipo x igual a 2y. Isso daqui é muito fácil de você substituir. Inclusive, é o que a gente vai fazer. Se x é igual a 2y, eu vou pegar esse valorzinho e vou substituir nessa equação daqui de baixo. A princípio, eu vou fazer isso daqui, ó. No lugar desse 2 vezes x, 2 vezes 2y. E aí, olha o que isso daqui vai virar. 4y é igual a y mais e. Agora eu vou passar esse y para o outro lado negativo. E eu vou ter que z é igual a 3y. Por que eu fiz isso? Eu deixei tanto o z quanto o x aqui na segunda equação, tudo em função de y. Agora fica um pouquinho mais fácil. Por incrível que pareça. Olha para a sua primeira equação. A sua primeira equação é x mais z. Só que eu sei que x é igual a 2y e z é igual a 3y. Se eu substituir lá na primeira equação, a gente só vai ter y para a gente descobrir. Então, 2y mais 3y vai dar 5y. Passa esse 5 dividindo e você já descobre um dos valores. Como está tudo em função de y, é só você voltar substituindo. Substituindo essas equações aqui, ó, que estão marcadinhas de vermelho. X vai ser igual a 2 vezes y, então x vai ser igual a 3.000. E o z é 3 vezes y, que é igual a 4.500. A gente não precisava descobrir tudo isso, para falar a verdade. Eu acho que se você descobriu aqui o x, já era o suficiente para você terminar a sua questão. Mas assim, eu acho que é legal a gente trabalhar com todos os valores. E vamos voltar lá para a minha perguntinha. Ele faz assim, ó, lá no finalzinho. Então, o volume de cada corte será inferior a 2.500, inferior a 3.000, tal. Qual que é o cuidado que você tem que tomar? Ele pergunta o volume de cada corte. Cara, o corte é tudo isso daqui. Esse é o corte 1 e esse é o corte 2. O corte 1, ele vale 3.000 na parte de cima e também vale 3.000 na parte de baixo. Então, meu corte 1, se eu somar tudo isso daqui, vai ser igual a 6.000. E como os volumes são iguais, eu nem preciso me importar com o corte 2. Mas se você quisesse verificar, ó, parte de cima vale 1.500 e a parte de baixo vale 4.500. Foram os valores que a gente descobriu. Se você somar tudo, vai dar 6.000, que é a nossa resposta. Então, nesse caso aqui, ó, letra C, superior a 5.000, inferior a 7.500, que era a resposta desse item. É uma questão que ela é muito legalzinha, porque ela trabalha bastante coisa. E essa daqui foi a prova de 2018, foi aplicada em 2018. E depois eu trago outras questõezinhas para vocês, mas por agora é só isso.